Fala galera, seja muito bem-vindo ao Desafio Fotográfico do Ale Borges. Nesse curso gratuito de 4 aulas, você vai aprender a fotografar como um profissional sem precisar ter uma câmera fotográfica. Você pode fazer fotos de alto nível usando apenas o seu celular. Você não precisa ter um celular de última geração daqueles que custam uma fortuna e nem vai precisar baixar nenhum super app milagroso para deixar suas fotos mais bonitas. Eu vou te mostrar como fazer o melhor possível com qualquer equipamento que você tiver na mão, independente da marca ou da qualidade da sua câmera. Você vai ver que com as técnicas que eu vou te ensinar, qualquer pessoa é capaz de fazer fotos de nível profissional e até confundir as pessoas que vão achar que você está trabalhando com fotografia. Tipo o que aconteceu com a minha aluna Fabiola. Olha só o que ela disse. Uma pessoa viu uma foto no meu perfil e perguntou se eu estava trabalhando com fotografia e pediu para fazer um ensaio. E a Fabiola só tinha feito as aulas aqui do Desafio Fotográfico. Ou pega essa outra aluna minha aqui que resolveu meter as caras e oferecer ensaios fotográficos usando apenas o celular dela. Olha só o que ela disse, ó, até o final de agosto eu não tenho mais fim de semana disponível. Fotografo com o meu celular mesmo e o pessoal tem gostado. Ela ganha dinheiro fotografando com o celular e isso depois de aprender as técnicas certas para fotografar. É isso que eu quero te mostrar aqui no Desafio Fotográfico. Como que funciona? Deixa eu abrir aqui os meus slides. No Desafio Fotográfico, nós vamos ter 4 dias de conteúdo prático. Então, assim, o conteúdo que você vai aprender aqui, ele é prático. Você não vai vir aqui só ter aulas teóricas, você vai ter aulas práticas, onde você vai ter exercícios para serem feitos. Aqui no Desafio Fotográfico, você vai aprender técnicas simples e práticas para fotografar como um verdadeiro profissional, usando apenas o seu celular. Eu vou te ensinar técnicas de verdade, técnicas fotográficas, para você poder aplicar aí nas suas fotos e fotografar como um profissional. O que eu quero que você entenda aqui no Desafio Fotográfico é que não é o equipamento que faz a foto, é você que faz a foto. Então assim, você não precisa ter um dom para fotografia. Esquece esse negócio de você precisa nascer com um dom para fotografia. Você não tem que ter uma câmera profissional ou nem um celular desses tops assim mais caros, tipo iPhone, Samsung Galaxy, não sei das quantas. E você também não vai precisar de nenhum app milagroso. Não tem nenhum app milagroso que vai deixar suas fotos mais bonitas. O que eu vou te ensinar são técnicas para você realmente aprender a fotografar e fazer fotos de nível profissional com qualquer equipamento que você tiver. E não importa qual seja o seu objetivo com a fotografia. Por exemplo, olha a minha aluna Adriana, né? Ela adora fotografar viagens, ela adora viajar, adora fotografar paisagens. E esse é o estilo de fotografia dela. E ela aprendeu as técnicas para poder fazer fotos melhores das paisagens de onde ela vai. Como, por exemplo, a Sara. Olha só que foto muito legal que a Sara fez aqui, né? Uma foto de paisagem muito, mas muito bacana. Agora, por exemplo, a minha aluna Liz, ela curte fotografar comida. Ela adora ir em restaurantes, ela gosta de fotografar comida. E esse aqui, por exemplo, é uma foto que ela fez sem pretensão nenhuma, assim, usando as técnicas corretas, fotografando uma pizza. Já a minha outra aluna Mila, ela se especializou em fotografia culinária. Ela não sabia nada de fotografia antes de participar do Desafio Fotográfico. E ali foi o start para ela começar uma nova profissão, trabalhando com fotografia culinária. Já o Igor, meu outro aluno, ele gosta de fotografar gente, ele gosta de ensaios fotográficos. E aqui é um exemplo também de uma foto onde ele aplicou as técnicas que ele aprendeu no Desafio Fotográfico também, né? Agora olha esse outro exemplo que é muito legal, o exemplo da Luciana. A Luciana, ela trabalha com crochê, ela faz produtos de crochê, ela faz ali, como é que chama isso aqui? Eu esqueci, né? Jogo americano, mesa posta, alguma coisa assim que chama. E ela faz esse trabalho de crochê maravilhoso e ela usa o Instagram dela para vender o trabalho dela. Aprendendo as técnicas corretas, ela pôde valorizar mais o trabalho dela e ela pôde fazer muito mais vendas. Olha como, por exemplo, só para você ter uma ideia, olha como era o trabalho dela antes dela aprender a fotografar, né? Era assim que ela postava o trabalho dela na internet. Agora, para e analisa. Se você estivesse procurando esse tipo de produto na internet, você compraria essa aqui ou você compraria dessa aqui, né? Você seria cliente de quem? Dessa Luciana aqui ou dessa Luciana aqui? Esse aqui é o nosso cronograma de aulas dessa semana. Então nós vamos ter 4 aulas onde você vai aprender algumas técnicas que vão fazer completa diferença aí na sua fotografia a partir de agora. Mas antes de mais nada, deixa eu te contar um pouquinho sobre quem eu sou. Talvez você ainda não me conheça. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ale Borges,
Eu sou fotógrafo profissional há muitos anos já, mais de 16 anos. E eu também sou professor. Através da minha escola, eu já ajudei milhares de alunos iniciantes, assim como você, a fotografarem como verdadeiros profissionais. Pessoas que às vezes não sabem nada, zero de fotografia, e que hoje dominam a fotografia mesmo que seja apenas com o celular, desses mais simples até, ou até uma câmera de entrada das mais baratinhas. Quando eu comecei a me interessar na fotografia, quase 20 anos atrás, eu nunca tinha pego numa câmera fotográfica antes. Eu tinha 22 anos na época e naquela época não existiam smartphones como os que tem hoje. E todos os cursos de fotografia que eu procurava, eles exigiam que primeiro você comprasse uma câmera. Esse era o padrão, era o padrão da época. Primeiro você tinha uma câmera e depois você ia estudar como é que mexia nela. Tinha que aprender como controlar o obturador, diafragma, ISO, etc. Era um monte de termos técnicos e complicados que eu só não desisti porque eu queria muito aprender. Mas nem todo mundo tinha essa mesma perseverança que eu tinha. Por isso que mais de 80% das pessoas que começam um curso de fotografia, elas não terminam, justamente porque não conseguem aprender a controlar esses parâmetros básicos da câmera, que são diafragma, ISO, obturador, por exemplo. Até hoje, a grande maioria dos cursos que você encontra por aí segue essa mesma metodologia. E é por isso que hoje, se você for procurar por uma câmera usada no Mercado Livre, por exemplo, você encontra mais de 2.000 anúncios de câmeras de entrada em ótimo estado de pessoas que compraram para aprender fotografia e acabaram desistindo. Bom, o tempo passou, eu me tornei um fotógrafo profissional, me especializei no mercado de casamentos e eu cheguei a ser ranqueado como o terceiro melhor fotógrafo de casamento do mundo pela ISPWP, que é a maior associação de fotógrafos de casamento do planeta. Com todo esse destaque que eu ganhei, era natural que as pessoas quisessem aprender comigo. Claro, né? Queriam saber o que eu fazia de diferente. E começando essa minha vida de professor, foi aí que eu percebi uma coisa que ia fazer toda a diferença. Veja bem, eu não me tornei um dos melhores fotógrafos do mundo porque eu sabia mexer numa câmera. Naquela época, mexer na câmera era o mínimo. Era o mínimo para você fazer qualquer coisa na fotografia. Como eu te falei, não existiam smartphones com câmeras boas naquela época. E eu também não me destaquei porque eu tinha os melhores equipamentos. Na verdade, eu só usava modelos de câmera usadas e já obsoletos na época. Apesar do sucesso que eu não tinha dinheiro para comprar os melhores equipamentos na época. Eu até queria muito, mas a minha realidade era bem diferente dos meus concorrentes, dos meus colegas fotógrafos. Enquanto os meus concorrentes, a maioria eram solteiros, eles moravam com os pais ainda, e eu com 20 e poucos anos, eu já era pai de 2 crianças, eu tinha muita conta para pagar. Se eu quisesse me destacar, eu precisava fazer o melhor que eu podia e ser melhor do que os outros, e com equipamentos muito mais baratos. E foi nessa dificuldade que eu descobri o que realmente importava para você ter uma boa foto. Eu descobri qual era o segredo, e não tinha nada a ver com equipamento. Enquanto a galera estava lá correndo atrás da melhor câmera, da melhor lente, achando que aquilo ia mudar a fotografia deles, eu estava subindo no palco dos maiores congressos de fotografia do Brasil. Estava falando para milhares de pessoas como que eu conseguia ter tantas fotos premiadas em concursos internacionais usando câmeras usadas e as lentes mais baratas do mercado. Eu descobri o que, na minha opinião, são os 2 grandes pilares para uma boa foto. O que faz as pessoas pararem e ficarem impactadas pelas imagens. Quando eu entendi que dominar esses 2 pilares iam fazer as pessoas gostar mais do meu trabalho, a minha fotografia ela mudou completamente. Mas como eu estava te falando, as pessoas elas começaram a me procurar perguntando sobre cursos. Elas queriam aprender comigo como se destacar mais na fotografia, tanto iniciantes como profissionais. Gente já renomada no mercado me procurava. E foi aí, com muito estudo, muitos testes, várias turmas presenciais, turmas online, workshops, palestras por todo o Brasil, foi aí que eu desenvolvi a minha própria metodologia de ensino na fotografia, baseado nesses pilares que eu te falei. Eu chamo essa metodologia de Mestres da Composição. O Mestres da Composição ele é um treinamento composto por 21 aulas. Ele é baseado nos 2 grandes pilares da boa fotografia, que são luz e composição. As 21 técnicas do Mestres da Composição foram estrategicamente elaboradas e organizadas de forma que qualquer pessoa seja capaz de fazer fotos de nível profissional usando apenas um celular mediano, no modo automático, ou uma câmera de entrada no modo automático. Você vai ser capaz de dominar de maneira muito rápida, com uma linguagem super simples, que qualquer criança ou idoso de 90 anos consegue entender, como fazer fotos mais bonitas e surpreender as pessoas com as suas imagens. Em cada uma das aulas você vai aprender uma técnica diferente.
e vai fazer exercícios específicos para aplicar aquela técnica e tornar a sua fotografia mais desejada. Esse treinamento ele é um best-seller da minha escola de fotografia. Eu já formei mais de 5.000 alunos no Brasil e no resto do mundo no Mestres da Composição. E hoje, aqui no Desafio Fotográfico, eu vou te dar acesso gratuito a algumas dessas aulas. Presta bem atenção nisso. O Mestres da Composição ele é um curso pago. Ele faz parte da minha escola de fotografia online. E para você ter acesso a essa metodologia, hoje você teria que desembolsar cerca aí de R$1.000 para ter 1 ano de acesso na minha escola. Mas eu resolvi liberar algumas aulas completas para você de maneira totalmente gratuita. Por isso, eu quero que você valorize muito esse momento aqui. Para tudo que você está fazendo e venha aproveitar esse conteúdo agora. As pessoas elas estão sempre comentando nas minhas postagens assim, lá vem mais um daqueles cursos gratuitos que não ensina nada e só vende, né? Só que hoje vai ser muito diferente, bem diferente. Eu vou liberar de verdade essas aulas que você teria que pagar para assistir na minha plataforma. Hoje, na primeira aula, a gente vai falar sobre direção de luz. Eu quero que você entenda sobre iluminação e quero que você entenda como que a luz ela faz diferença na sua fotografia. Isso aqui vai mudar completamente o seu olhar fotográfico e a maneira como você enxerga a fotografia. Na segunda aula, amanhã, a gente vai aprender sobre composição fotográfica, e mais especificamente sobre a composição dos terços. Essa aqui é uma regra básica que todo fotógrafo precisa entender para você fazer fotos melhores. Na terceira aula, a gente vai falar sobre edição de fotos, olha só. Então, se você curte edição ou tem alguma dúvida sobre edição, quer aprender sobre como editar suas fotos usando o próprio celular, eu vou te ensinar como usar o aplicativo mais poderoso de edição que existe no mercado hoje, que é o Adobe Lightroom. Então já anota esse nome aqui, Adobe Lightroom, porque você vai precisar baixar esse aplicativo aqui no seu celular, tá certo? E na quarta aula a gente vai aprender sobre a técnica de splash. Sabe aquelas fotos que você congela o movimento no ar? Aquelas fotos bem legais onde o movimento fica congelado no ar. Eu vou te mostrar como você faz isso usando o seu celular. Você não precisa de nenhum super equipamento. Você vai conseguir fazer isso usando somente o seu celular. Então eu quero aproveitar e te deixar um desafio aqui. Se esse aqui não vai ser o melhor curso de fotografia que você vai encontrar de maneira gratuita na internet, como eu te prometi entregar aulas de verdade, e é isso que eu vou fazer, e no final eu quero ver o seu comentário aqui embaixo desse vídeo dizendo: Ale, você cumpriu o que prometeu. Então olha só, para tudo que você está fazendo agora, eu vou abrir a minha plataforma aqui de cursos, vamos lá. Eu vou entrar lá na minha plataforma, onde está o meu curso Mestres da Composição. Tá certo? Então tá aqui, ó. Aqui é a minha plataforma onde tem todos os meus cursos aqui. Eu vou entrar aqui no Mestres da Composição. E tem a primeira aula aqui, ó, direção de luz. E vou rodar essa aula aqui para vocês agora. Vamos lá. Hoje vamos aprender a enxergar a luz. Né? Quando a gente fala de luz na fotografia, a luz é uma das características principais da fotografia. Sem luz não existe fotografia. Essa aqui é a verdade, né? Não dá para fotografar no escuro. E a luz, uma boa luz para uma boa fotografia, ela tem 3 características principais, na minha opinião, né? 3 coisas que você precisa levar em consideração e que você precisa prestar atenção. Intensidade da luz. O que seria a intensidade da luz? Se a luz é mais forte ou mais fraca. Isso influencia na sua fotografia. Se você tem uma luz muito forte, né, com muita intensidade, ou se você tem uma luz fraquinha com pouca intensidade. Não quer dizer que não tem certo ou errado, né? Mas você tem que entender que a diferença de intensidade de luz vai te dar características diferentes na sua foto, né? Você entendendo isso, você vai conseguir tomar melhores decisões na hora de decidir, por exemplo, o horário que você vai fotografar, ou o tipo de iluminação que você vai querer usar, sei lá, de repente você quer usar algum tipo de luz artificial na sua foto para criar alguma coisa criativa. Você tem uma lanterninha, você quer usar o flash do celular, sei lá, você quer ter um poste de luz na rua que você quer aproveitar aquela luz, né? Você precisa entender que a intensidade de luz ela vai influenciar, tá certo? Direção de luz que é uma das características mais importantes. Por quê? Porque a direção de onde a luz vem importa muito. Importa muito se a luz vem de frente, se a luz vem de lado, se a luz vem de cima, se a luz vem de baixo. Cada direção de luz ela vai te dar uma sombra diferente, né? Principalmente quando a gente fala de fotos de retratos, fotos de rosto, né? A minha especialidade da minha carreira foi fotografar pessoas. Então eu sei como iluminar pessoas. Essa é a minha especialidade.
Então, assim, quando você fala de fotografia de pessoas, a direção de luz ela faz muita diferença, né? Se vem de lado, de cima, de baixo, de frente. E o tamanho da fonte de luz, que é uma característica também interessante, que a gente não vai abordar, né, ela agora, para não ficar confuso na sua cabeça, mas só para você entender que ela também faz diferença. Se a sua fonte de luz ela é pequenininha ou se a sua fonte de luz ela é grandona. Se a sua fonte de luz ela é grande, sei lá, uma lâmpada fluorescente daquelas assim de 1,20 m, ou se ela é só um flashzinho, aquela lanterninha do celular pequenininho, ela vai dar uma característica diferente também na sua imagem. Nessa aula de hoje a gente vai se concentrar na direção da luz. Essa é a característica que eu acho que faz mais diferença e é uma característica da fotografia, da iluminação, que 99% das pessoas no mundo não entendem, não prestam atenção. Então, se você aprendeu a lição de hoje, se você entendeu a lição de hoje dessa aula, você vai fazer parte de uma porcentagem muito pequena de pessoas no mundo que conhecem esse tipo de técnica e suas fotos vão ser muito melhor vistas pelas outras pessoas, certo? Então, para exemplificar melhor essa parte de direção de luz, eu preparei um vídeo aqui para vocês. E aí eu vou passar esse vídeo, dar uma parte prática, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer com a direção de luz. Vai ficar muito mais claro assistindo esse vídeo. Certo, galera? Então eu estou aqui no meu celular agora, estou filmando com o celular. Então imaginem como se vocês estivessem fotografando com o celular de vocês também, tá certo? Então olha só essa luz bonita que está em mim aqui agora, né? Tudo bem, eu não sou bonito, mas a luz está bonita, né? Porque tem uma luz bem assim, difusa, né? Bem espalhadinha aqui no meu rosto e tal. Eu estou bem iluminado. Essa luz que está me iluminando aqui, ela vem de uma janela gigante que eu tenho aqui atrás, ó. Tá vendo que não dá nem para enxergar direito, mas é uma janela gigante que eu tenho aqui no estúdio. E por causa da cortina branca eu tenho essa luz mais suave, né? Bem difundida. Mas olha só, essa luz que vocês estão vendo aqui, que está vindo no meu rosto, ela é uma luz direta. Então olha só como as características dessa luz. Então uma luz direta no meu rosto. Então meu rosto está todo bem iluminado, mas ele está bem iluminado de uma maneira bem uniforme, né? Então você vê que todos os lados do meu rosto têm a mesma iluminação. Então isso geralmente eu chamo essa luz de luz chapada, porque é uma luz que fica bem uniforme no rosto inteiro, né? Geralmente essa luz direta, assim, ela faz com que elimine as formas do rosto. Então é diferente, por exemplo, de uma luz mais lateral. Olha só quando eu viro assim, ó, olha como eu tenho uma luz agora mais lateral. A luz está vindo mais do lado esquerdo. Repara, uma luz bem mais assim, tá mais intensa do lado esquerdo, mais intensa do que do meu lado direito aqui, tá certo? Então eu tenho mais luz desse lado, mas menos luz desse. Isso faz com que eu tenha mais informação de volume no meu rosto, eu tenho mais formas, né? As luzes laterais são geralmente as mais usadas no cinema. Se você reparar, quando você estiver assistindo um filme, você vai reparar que as luzes elas são sempre mais laterais, assim, olha só. Aqui nesse caso também, né? Luz mais lateral, tem mais luz de um lado do que luz do outro. Essa luz lateral que é geralmente o ideal se você está fotografando um retrato, se você está fotografando pessoas, né? Você vai reparar no cinema, se você começa a reparar nos filmes que você assiste, na televisão, você vai reparar que as luzes no cinema são sempre assim, luzes mais laterais que vão dar mais volume, geralmente iluminando o rosto num ângulo de 45 graus. No caso aqui eu estou usando luz da janela, né? Então olha só, luz da janela direta, luz lateral da janela, mais intensidade de um lado, menos do outro. Isso deixa a fotografia mais bonita, na minha opinião. E não só na minha opinião, mas na opinião, acho que de todos os profissionais da área. Então começa a prestar mais atenção nisso. Coisas que as pessoas às vezes não prestam atenção. Por exemplo, ó, tá vendo que a luz está lateral, está iluminando esse lado, não está iluminando tanto o outro lado, porém, os meus olhos estão bem iluminados. Agora, olha só quando eu me mexo um pouquinho, o que aconteceu com a iluminação. A iluminação continua lateral, só que ela está muito forte do meio do meu rosto para trás, os meus olhos não estão mais bem iluminados, né? Essa luz aqui de trás, ela é melhor. Vou te fazer do outro lado para ficar. Aqui, ó. Essa luz assim,
lateral, ela é melhor do que essa assim. Tá vendo que essa aqui agora tá muito lateral e não tá tão bonita assim. São coisas que as pessoas às vezes não percebem e são coisas que eu quero que você comece a perceber agora. Diferença entre luz direta e luz lateral. Começa a prestar mais atenção nisso no seu dia a dia. Diferença entre luz direta e luz lateral. Então, quando a gente está falando de fotografia no modo automático na câmera, então a câmera ela tem a tendência a fazer os ajustes automáticos. Você não precisa fazer ajustes, né? A câmera ela vai fazer ajustes automáticos de acordo com a intensidade de luz. Então, assim, entra mais luz, ela vai fazer um ajuste para a foto ficar um pouco mais escura. Entrou menos luz, ela vai fazer um ajuste para tentar clarear mais a foto. Essa é a lógica da fotografia aí no modo automático. Por exemplo, eu tenho uma iluminação aqui, eu tenho o meu iluminadorzinho de LED que eu vou usar para simular a bagaça. Então, olha só, exatamente onde eu estou aqui, eu estou olhando para a câmera, certo? Eu tenho uma luz bem uniforme no lugar todo, então eu estou bem iluminado, meu fundo está bem iluminado, está tudo certinho. Mas olha o que acontece quando eu aumento a intensidade de luz no meu rosto. Quando eu aumento a intensidade de luz no meu rosto, o fundo escurece. Por que isso acontece? Né? Por que isso acontece? Por quê? Porque é muita luz, a câmera ela vai ajustar a fotometria dela, então, sei lá, ela vai aumentar a velocidade, fechar o diafragma. Você não precisa saber disso agora, né? Se você não entende do modo manual da câmera, não precisa se preocupar com isso agora. O que você precisa entender é que a câmera fez um ajuste automático de exposição para poder se ajustar à quantidade de luz que está vindo aqui no meu rosto. E, consequentemente, o fundo não tem tanta luz quanto tem no meu rosto, então o fundo vai ficar automaticamente escuro. Se eu mudar a situação, ó, agora eu tenho mais luz no fundo do que no meu rosto, então o fundo vai ficar mais claro. Muita luz em mim, o fundo fica muito escuro, certo? Isso é simples de entender, né? Agora, olha só essa luz aqui. O que vocês acham dessa luz aqui? Tá legal essa luz vindo de cima? Bom, isso aqui é coisa que as pessoas às vezes não percebem, né? Luz que vem de cima, ela causa sombras muito esquisitas nos olhos, sombras esquisitas no queixo, né, no pescoço. Essa luz quando vem de cima, ela é uma luz ruim, não é uma luz ideal para você fotografar pessoas. Mesma coisa quando a luz vem de baixo, fica aquela coisa meio Halloween, né? Então se a luz está vindo de baixo, também não é legal. Luz lateral, como eu tinha explicado, ó, 45 graus seria o ideal, né? Muito lateral, ela já começa a não ficar tão legal assim, certo? Ó, então, agora eu estou aqui do lado de fora do estúdio, eu estou na rua, dá uma olhada, e dá uma olhada nessa luz no meu rosto. Olha essas sombras, então olha só, o sol está vindo de cima, olha só as sombras que essa luz causa nos meus olhos, no meu pescoço, olha só. E conforme eu vou mexendo, olha a diferença que vai fazendo. Agora o sol tá mais para trás de mim, né? Mesmo assim ainda tá esquisito. Então eu tô aqui na rua, é praticamente, sei lá, acho que deve ser uma da tarde agora, 1h30 da tarde. O sol tá pino, tipo, tá vindo lá de cima. E olha, presta atenção como a luz do sol influencia na minha fotografia, como ela bate no meu rosto e como ela faz umas sombras bem esquisitas. Mas então, a moral da história, o que eu quero de você nesse desafio? Eu quero que você comece a enxergar essas coisas. Eu quero que você comece a enxergar a luz ao seu redor. Eu quero que você comece a prestar atenção de onde a luz está vindo, de que direção ela está vindo, sei lá, se a luz está vindo da esquerda, a luz está vindo da direita, a luz está vindo de cima, a luz está vindo de baixo. O que fica melhor, o que fica ruim, o que fica pior, né? Eu dei minha opinião aqui, eu não gosto da luz vindo de cima, eu não gosto da luz vindo de baixo, mas isso é a minha opinião. De repente você, dependendo da situação, dependendo da foto que você quer fazer, dependendo do seu olhar, pode ser que a luz de cima seja boa. Então, qual que é a moral do desafio hoje? Eu quero que você comece a enxergar as luzes ao seu redor e como elas influenciam a sua fotografia. Eu aprendi como pai, né? Eu tenho 4 filhos. 4. Então eu aprendi como pai que a gente aprende as coisas por repetição. Então eu vou aprofundar um pouquinho mais esse assunto, vou mostrar mais um exemplo
Bem parecido com o que vocês já viram, né? Mas esse aqui é umas cenas que eu fiz com meu filho, com o Pedrinho, né? Olha só, tipo, olha a diferença olha como é que fica a luz de cima. Sabe a luz de cima, quando você coloca a luz, quando você usa uma luz que vem de cima, quando você está fotografando lá naquele horário do meio-dia, que o sol tá vindo lá de cima, essa luz ela cria umas sombras no olho que eu chamo de olho de panda, né? Que fica, assim, é terrível para fotografia, né? Assim, ó, do jeito que tá agora, tá mais ou menos, a luz continua vindo de cima, só que um pouquinho mais de frente, só que continua vindo de cima. Continua dando aquela sombra e escondendo os olhos, né? O ideal seria sempre ter uma luz um pouquinho mais lateral. Mas tem que tomar cuidado também com a luz lateral, porque, por exemplo, essa luz lateral que tá nesse momento aqui, ó, no rosto do Pedrinho, ela tá muito lateral. Então ela tá iluminando muito um lado do rosto e o outro não. Isso não é necessariamente ruim. Isso, se for a sua intenção fazer isso, inclusive isso é uma técnica de iluminação, você iluminar metade do rosto. A gente chama isso no estúdio fotográfico, no mundo do estúdio aí, a gente chama de split light, que é uma luz que divide o rosto do meio. Mas você faz isso em casos específicos que você queira fazer, né? Que você tenha a intenção de fazer isso. Sem querer, a foto não fica tão legal. Às vezes essa iluminação não vai ficar tão bacana. A iluminação mais legal mesmo seria essa aqui, né? Que é aquela iluminação lateral, só que meio lateral, meio de frente, aquela iluminação mais 45 graus. Né, que vai iluminar o rosto, mas que também um pouquinho de lado vai criar umas sombrinhas e tal e deixa um aspecto melhor, né, no rosto. Tem aquela luz de frente, ó, por exemplo, essa aqui é a luz de frente. Essa luz no Pedrinho aqui, luz de frente, seria aquela luz, por exemplo, de você fotografar com flash. Você está fotografando, você ligou o flash joga aquela luz de frente. Não é uma luz ruim, mas é uma luz que às vezes causa umas sombras esquisitas no fundo, na parede. Né? Às vezes dá uns brilhos excessivos no rosto e tal. Aí também não quer dizer que é uma luz ruim, mas o que eu quero, na verdade, a minha intenção com isso aqui, mostrando isso aqui para vocês, é que vocês possam enxergar a diferença. Vocês conseguem perceber a diferença da luz e como as características da luz e da sombra mudam completamente a sua fotografia, a maneira como você vê a fotografia? Entende? E é isso aqui que os profissionais entendem, né? Eu como um profissional ou qualquer outro profissional aí no mercado, né? Eles sabem disso aqui e procuram utilizar a luz da melhor maneira que puder. Seja uma luz artificial, como uma luz que nem eu estou usando nesse vídeo aqui. Estou usando uma luz de um LED, né? Estou usando uma luminária de LED para fazer esse exemplo. Mas um profissional ele poderia fazer isso com LED ou com flash, ou se você não tem nenhuma luz artificial para fazer isso, você vai fazer isso com a luz natural, luz do dia, luz do sol. E aí como é que você usa a luz do sol dessa maneira? Você vai escolher, de repente, o melhor horário para fotografar, ou com o sol na posição correta, ou dentro da sua casa com uma luz vindo ali da lateral, da janela, não sei, mas você vai começar, eu quero que você comece a enxergar essas coisas aonde você anda. Todo lugar que você andar agora, todo lugar que você for, eu quero que você enxergue da onde é que a luz está vindo e como essas sombras, essas características mudam a sua fotografia. Certo, e aí? Curtiu essa aula? Curtiu esse conteúdo? A gente ainda tem um exercício, ainda vou te passar qual vai ser o exercício de hoje a respeito da aula sobre luz. Mas antes, deixa eu dar uma complementada no conhecimento. Quero complementar um pouquinho mais o que você aprendeu nessa aula de hoje. Dá uma olhadinha nessas duas fotos aqui, né? O que elas têm de diferente, né? Repara na foto de cima como as sombras elas estão bem ruins assim, né? Repara, olha a sombra do meu rosto aqui, ó, como tá bem escuro. A Nina, minha filha aqui, ó, como ela ficou bem escurinha aqui, porque ela ficou na sombra. Minha esposa ficou aqui com um brilho aqui mais na testa aqui, uma sombra meio esquisita. E aí a minha sobrinha aqui, a Sofia, ficou aqui do lado mais bem iluminada. Essa foto ela ficou bem irregular com relação à luz e sombra. Esse aqui não seria o ideal. Repara como a luz está vindo pela lateral, mas está criando essas sombras esquisitas. E aí na foto de baixo você vê que a luz dela está muito melhor, está bem mais equilibrada, né? A luz está um pouquinho mais frontal, apesar de estar vindo assim meio um pouquinho de cima, meio lateral, mas ela está mais frontal e está todo mundo muito bem iluminado. Interessante que assim, nessas duas fotos, as duas fotos foram feitas com o mesmo equipamento, foram feitas com o mesmo celular, que é um Xiaomi, um celular aí baratinho, um celular que custa menos de
R$ 1.500. Fotos feitas de noite, na rua, com luz do poste de luz, assim, da rua, né? Mas qual que é a diferença de uma para outra? Por que a segunda foto está bem melhor? Mas por conta da direção de luz. Olha como a luz faz uma grande diferença e às vezes a gente acha que é o nosso celular, é a nossa câmera, ou a gente que não sabe fotografar, né? Que nem você faria uma foto igual essa de cima aqui e ficaria pensando assim, poxa, como meu celular é ruim, preciso comprar um celular melhor. Quando na verdade o problema não é esse, né? Essa outra foto aqui também, super legal, um cenário super bacana, mas repara como a luz aqui não é aquela luz ideal. Isso aqui acontece muito quando a gente está viajando, passeando, né? Sabe aquele negócio assim que você vai sair para passear com a família, você pensa assim, não, vamos sair cedinho, 7 horas da manhã nós estamos na estrada. E aí você vai lá e demora, quem tem filho sabe como é que é, né? E aí quando você vai ver, você tá saindo às 11 horas da manhã e você chega no pico lá no rolê, tipo meio-dia, né? Com aquele sol vindo de cima, assim, acabando com a gente. É o que acontece aqui. Então repara, por exemplo, olha como essa luz vindo de cima, como deixou uma sombra no olho da Letícia aqui, que é essa sombra no olho que eu chamo de olho de panda, né? Olha como ela ficou com o olho de panda ali. E isso tirou um pouco da beleza, né? A foto poderia ficar um pouco melhor se fosse num horário diferente. Aqui, ó, uma coisa legal para você começar a prestar atenção e começar a enxergar. Olha aqui a sombra no chão, né, dessa foto aqui da minha filha, da Beatriz. A sombra, ela entrega a posição da luz. Então aqui, pela sombra, a gente consegue ver que a luz está vindo de cima. O sol tá bem forte vindo de cima e causa essa sombra. De repente, até uma oportunidade de você até brincar com essa sombra, com as formas, né? Dá para fazer muita coisa interessante aqui. Aqui a gente estava na praia tal, e dá para reparar pela sombra que a luz está vindo um pouquinho mais lateral, está vindo de lado. Mas mesmo assim tem alguns detalhes que acabam causando aqui algumas sombras, né? Repara aqui, ó, o chapéu ele faz sombra, né? Tipo assim, tem uma pessoa faz sombra na outra, né? O chapéu fazendo sombra em mim aqui e tal. É claro que assim, é uma foto de férias, gente. A gente tá passeando, tirando férias. A gente não tá ligando muito para isso, né? Não tá se preocupando muito com isso, com esses detalhes. Mas se fosse uma foto profissional, vamos supor que fosse uma foto de família, se eu tivesse aqui fotografando uma família profissionalmente, esse tipo de coisa seria inadmissível. Não poderia fazer esse tipo de foto. Eu teria que buscar uma iluminação melhor, uma luz mais suave, né? Que deixasse as pessoas bem iluminadas e a foto ia ficar muito mais bonita. Por uma foto caseira, tá de boa, assim, não tem muito perrengue. Agora repara nessa outra aqui, ó. Aqui já é mais final do dia, uma luz mais suave do final do dia, também vindo da lateral ali. Olha como todo mundo fica bem mais iluminado e olha como a luz está bem mais bonita aqui no rosto de todo mundo. Essa foto aqui, tecnicamente, ela está perfeita com relação à iluminação. Olha essa aqui também, olha que interessante, luz da janela. A luz da janela é uma ótima fonte de luz. Eu adoro fotografar com luz da janela. Essa aqui é minha filha, numa casinha que a gente alugou lá em Gramado. A gente foi para Gramado, no sul do Brasil, passear, e a gente estava nessa casinha super bonita e com uma luz super bonita vindo da lateral. Então olha só, o que você aprendeu aqui hoje nessa aula é algo que, se você dominar, as suas fotos nunca mais vão ser as mesmas. Olha só, essa foto aqui, a mesma foto no mesmo lugar, com direções de luz diferentes. Olha como a luz faz diferença na sua foto. Se liga aqui, ó, nesse vídeo. Aqui dá para ver bem assim, ó, a diferença. Quando você tem a luz vindo de trás, a luz vindo de frente, a luz vindo da lateral, olha como ela faz uma grande diferença aí na sua fotografia. Esse outro exemplo aqui, ó, de noite, a gente estava fotografando de noite, eu achei uma luz legal ali, eu falei, vou aproveitar essa luz para fazer fotos das crianças. E aí eu consegui uma luz que iluminava bem aqui o Miguel. Foto feita com o celular. Celularzinho aqui, ó, Xiaomi. Né? Enquanto que nessa outra situação aqui, ó, a luz vinha de cima. Né? E aí criou aquelas sombras aqui, ó, o olho de panda no olho dele. Tudo bem que é uma situação que eu não tenho controle, eu não tenho como mexer aqui na luz, eu não tenho como mudar a posição de luz. Então, a foto ela fica legal mesmo assim. Mas quando a gente tem esse controle, quando a gente tem essa possibilidade de mudar a posição da pessoa, escolher de onde está vindo a iluminação, se a gente fizer isso, a foto vai ficar super, super legal, mais interessante também. Uma outra coisa legal também é você criar ou produzir a sua própria luz. Às vezes você está numa situação onde você não tem uma boa iluminação, você não sabe o que fazer, você pode criar a sua própria luz. Olha só essa foto aqui. Essa aqui é uma foto
com as árvores ali, ó, com iluminação de Natal, e o Miguel tá ali no meio das árvores com uma boa iluminação no rosto dele. Como que eu iluminei essa foto aqui? Olha só, vou mostrar um making off para você. Aqui, ó, eram meus outros filhos segurando a lanterna do celular. Então, assim, seu celularzinho tem uma lanterna, às vezes, é claro, se você está fotografando com o celular, não dá para usar a lanterna dele, mas você pode, uma outra pessoa que estiver junto com você, pode te auxiliar com a iluminação. Pega um celular de uma outra pessoa e pega um amigo, um parente, alguém que está junto com você ali, e aí você ilumina, usa a lanterna do celular e faz uma iluminação legal na sua foto. Dá para criar coisas muito legais só trabalhando aqui, mexendo com a iluminação, usando lanterna do celular. Esse aqui é um exemplo de iluminação que a gente usa em estúdio. Então, ó, esse espaço aqui é o meu estúdio. É exatamente aqui onde eu tô, né? É o estúdio onde eu uso para fotografar, uso para gravar as minhas aulas. Então, assim, esse aqui é o tipo de iluminação que eu uso no estúdio. Uma sombrinha com uma iluminação artificial ali, com lâmpadas de LED de 70 watts, lâmpadas bem fortes, né? Esse é o tipo de iluminação que eu usaria para fazer um ensaio fotográfico. Então, olha só. Essa aqui é a foto, aquela mesma foto, só que agora com um enquadramento melhor. Olha como essa luz faz uma grande diferença. Esse é o tipo de iluminação que um fotógrafo profissional usa. Geralmente vai ser uma iluminação mais lateral, 45 graus, meio frontal, assim. Esse é o jeito correto da gente usar uma iluminação para fazer um retrato. Eu gosto muito de fotografar retrato. E eu acho que fazer retratos, fotografar pessoas, é uma boa escola para fotografia. Assim. É um ótimo caminho para você aprender, principalmente essa questão de iluminação. Repara nessas duas fotos aqui, ó. Tem uma coisa interessante a respeito dessas duas fotos. A foto da esquerda foi feita com uma câmera fotográfica. A foto da direita foi feita com um celular. Só que a foto da direita, você vai concordar comigo, que ela tá mais bonita do que a foto da esquerda. Olha só, a da direita com o celular tá mais bonita do que a foto da esquerda feita com uma câmera. E qual que é a diferença de uma para outra? O que tem de diferente de uma foto para outra? A essa altura você já deve saber. A iluminação. A foto da direita tem uma iluminação bem mais bonita, uma iluminação vindo da lateral. A foto da esquerda é uma iluminação vindo de cima. E aí causa essas sombras aqui no rosto do Pedro. Ó. O Pedro é meu filho. E aí tem sombra aqui, ó, sombra do óculos dele, sombra embaixo do nariz. O olho está um pouco escuro. Então, assim... Não adianta você ter uma câmera, não adianta você ter um super iPhone, não adianta nada disso, não adianta você ter o melhor equipamento do mundo. Se você não iluminar bem a sua imagem, a foto do celular aqui, ó, baratinho, vai ficar melhor. Uma coisa interessante a respeito de iluminação, principalmente para retratos, fotos de pessoas, é que assim, só o fato de você iluminar melhor as pessoas já dá uma grande diferença, já dá um destaque muito grande nas suas fotos. Essas fotos aqui, por exemplo, são fotos que eu faço profissionalmente. São fotos de retratos profissionais que as pessoas me pagam para fazer fotos que elas talvez pudessem fazer com o próprio celular delas. Né? Fazer uma foto de retrato para ela colocar no perfil dela do WhatsApp, do Instagram, para colocar no perfil do LinkedIn, por exemplo. As pessoas me pagam para fazer esse tipo de foto. Só o fato de eu saber fazer uma boa iluminação para essas fotos é o que torna essas fotos, esse meu trabalho, desejado pelas pessoas. Porque elas não têm essa noção e não conseguem fazer com o próprio equipamento que elas têm na mão, com o celular. Né? Olha só, e são fotos feitas que são fotos tecnicamente muito simples de serem feitas. Né? Então, como eu estava falando, somente o fato de eu saber onde posicionar a luz já torna o meu trabalho desejado, ao ponto das pessoas pagarem para terem retratos como esses aqui que eu te mostrei. Tá certo? Então essa é a importância da luz que eu queria que você entendesse nessa nossa primeira aula aqui do desafio fotográfico. E qual vai ser o exercício que você vai fazer nessa primeira aula? Eu já vou te falar qual é o exercício, mas antes eu quero saber o que você achou dessa aula. Então já comenta aqui embaixo, deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo aqui no YouTube. Comenta aí o que você achou dessa aula, você já sabia disso, você já tinha essa noção de luz, ou você aprendeu agora, isso mudou o seu olhar fotográfico, me conta aí. E também me fala o seguinte, eu prometi para você que eu ia te entregar conteúdo de verdade, e eu entreguei. Agora eu quero que você coloque aqui embaixo, né? Hashtag o Ale cumpriu o que prometeu. ou bota lá, hashtag
aulas gratuitas de verdade, né? Essa aula é gratuita de verdade. Mas vamos lá, qual é o exercício que você vai fazer para essa primeira aula? Eu quero que você entenda e que você consiga ter essa noção de que a luz faz muita diferença na sua fotografia. Então eu quero que você exercite as direções de luz. Esse aqui é um exemplo de uma foto que você pode fazer. Um conjunto de fotos. Então olha só, faz uma selfie, um retrato, uma foto de alguém com uma luz vindo de cima, com uma luz vindo de baixo, com uma luz vindo da lateral. Faz a mesma foto com direções de luz diferentes. E aí você vai comparar elas umas com as outras. Você vai comparar, olha, essa foto aqui com a luz de cima, essa aqui com a luz de baixo, essa aqui com a luz vindo da lateral, pode ser luz de frente, luz de trás. Faz a maior quantidade de variações possíveis da mesma foto com luzes diferentes. Você pode usar o celular para iluminar, você pode usar uma lanterna, pode usar o que você quiser para iluminar a sua foto. Faz esse exercício para você entender as diferenças, tá certo? Ou você também pode fazer alguma foto que você ache muito legal e aí você pode usar uma luz mais lateral. Olha só esse exemplo aqui. Por exemplo, essa foto da esquerda é uma foto de produto, uma foto de comida ali, né? De foto culinária. São amoras ali, ó. Uma foto feita com a luz vinda da lateral. A outra foto ali, ó, a foto do Miguel, é uma foto, um retrato bem iluminado, vindo da lateral. Então, assim, é um outro exemplo de uma foto que você pode fazer. Essas fotos do exercício, se você quiser, você vai poder publicar elas no nosso grupo de interação. Então presta bem atenção nisso aqui. A gente vai abrir um grupo novo no WhatsApp para que você possa interagir com outros alunos e postar suas fotos dos exercícios da aula de hoje. Tá certo? Então assim, você já está num grupo de WhatsApp, certo? Você sabe, você já está lá num grupo de WhatsApp onde você está recebendo o link das aulas, onde você está recebendo todas as informações com relação ao desafio fotográfico. Esse grupo ele não vai ser aberto, ele vai ficar fechado o tempo inteiro só para que a gente possa mandar os avisos das aulas. Esse grupo não tem interação. A gente vai abrir um outro grupo exclusivo para a interação dos alunos, onde você vai poder entrar de maneira opcional, se você quiser ou não, você entra e você vai poder interagir com outros alunos e postar as fotos que você fez do exercício. Quando você postar uma foto do exercício lá, por exemplo, o exercício da aula de hoje, você precisa comentar essa foto. Então você vai fazer assim, ó. Você vai postar uma foto como essa, por exemplo, que eu coloquei aqui das mãos das amoras, e você vai falar, nessa foto aqui eu usei uma iluminação de janela que vinha do lado esquerdo e ficou uma luz lateral super bonita e suave. Se você for fazer algum exercício assim, por exemplo, você vai dizer, ó, na primeira foto eu usei a luz vindo de baixo, na segunda eu usei a luz vindo de cima, na terceira era a luz da janela vindo pela lateral. Tá certo? Então você tem que postar a foto e dizer mais ou menos o que você fez. E assim você vai interagir com outros alunos. Você também vai poder comentar fotos dos outros alunos. Tá certo? Tudo isso lá dentro do grupo de interação. Então fica ligado no grupo de notificações, lá onde você está recebendo o link das aulas, que a gente vai mandar as instruções lá e um outro link para você entrar no grupo de interação de maneira totalmente opcional. Só se você quiser ir lá e participar. Porque geralmente esses grupos eles têm muito movimento, às vezes a gente já chegou a ter grupos assim que tinham 500, 600, 1000 mensagens num dia só. Então, assim, já se prepara para isso também, tá certo? E aí, antes de finalizar aqui, deixa eu mostrar também alguns outros exemplos de fotos feitas pelos alunos. Ó. Essa aqui é uma foto feita por um aluno. Olha só que luz maravilhosa nesse retrato aqui. Uma luz vindo da lateral também, iluminando meio rosto ali, ó, do senhorzinho, deixou um tom super dramático nessa foto, e a foto também está com um tratamento assim um pouquinho mais desaturado, né, meio sépia assim. É algo legal que você também vai aprender como editar as fotos no seu celular lá na nossa terceira aula do desafio. Aqui, ó, uma foto culinária, uma foto de comida, assim também, uma luz vindo da lateral, uma luz parece ser uma luz de janela, uma luz bem suave. Esse é um outro exemplo de foto que você pode fazer. Essa outra foto aqui, ó, uma luz vindo do sol, projetando aquela sombra na parede ali, tal, luz vindo da lateral. Então, assim, lembra, quando você for postar a foto lá no grupo, lembra de contar um pouquinho da história da foto e da onde está vindo a direção de luz e o que você pensou na hora de você fotografar. Você vai postar essas fotos lá no grupo de interação. Você também pode postar essas fotos nas suas redes sociais. Se você for postar nas redes sociais,
Eu vou ficar muito feliz se você me marcar nessas fotos. Então posta as fotos lá no seu Instagram, no seu Facebook, pode me marcar lá, marca o meu Instagram, que é o Ale Borges Foto, e você pode marcar o nosso Instagram do curso, que é o Mestres da Composição. Então você pode marcar um dos dois ali, e eu vou ficar muito feliz de ser marcado lá no Instagram, e eu vou poder te achar lá e de repente dar uma olhadinha na sua foto, ver o seu perfil, dar um like na sua foto, vai ser bem legal. E se você tiver alguma dúvida, dúvidas são sempre bem-vindas, você pode entrar em contato com o WhatsApp dos admins. Então você está no grupo do WhatsApp, tem os administradores do grupo do WhatsApp, você pode falar comigo ali. O WhatsApp, o meu WhatsApp pessoal que está lá, não é para ficar enviando foto, tá certo? É para tirar dúvidas. Eu vou ficar muito feliz de receber suas dúvidas lá e vou tentar resolver todas as dúvidas que eu puder aqui no tempo que eu tiver. E essa foi a aula de hoje, direção de luz. Você aprendeu aqui direção de luz. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre composição, a composição dos terços, que é uma aula essencial para quem quer dominar de verdade a fotografia. A gente vai aprender sobre edição na aula 3, a gente vai aprender sobre a técnica do splash na aula 4, e assim você vai ter o melhor curso de fotografia que você já fez na vida, de maneira totalmente gratuita, aqui na internet. E tem mais, como eu te falei aqui, todas essas aulas aqui do Desafio Fotográfico que eu estou te dando aqui de maneira gratuita, elas fazem parte de algum curso lá na minha escola de fotografia online. Então aqui, ó, aqui na minha escola tem o curso, por exemplo, do Mestres da Composição, que é onde você aprendeu a aula de hoje. A aula de amanhã também faz parte do Mestres da Composição, né? A aula dos terços, que é a segunda aula. No terceiro dia você vai aprender sobre edição de fotos. Eu vou te falar sobre o Adobe Lightroom. Essa aula faz parte do curso de edição de fotos do celular. Aqui eu tenho um curso completo, onde eu ensino todas as ferramentas ali do Lightroom e do Snapseed, para você dominar a edição de fotos e poder fazer fotos, deixar suas fotos ainda mais bonitas, usando apps gratuitos aí no seu celular. E a aula do Splash, por exemplo, é uma aula que faz parte do modo Pro. Eu tenho um curso inteiro dedicado ao modo Pro do celular, para você entender como mexer no modo Pro do celular. Se o seu celular tem lá na câmera, você já deve ter visto lá o modo Pro, com um monte de configurações lá que você de repente nem sabe para que serve. Nesse curso aqui do modo Pro eu te ensino como dominar esses parâmetros lá no seu celular. E tem uma aula lá que é sobre velocidade, sobre o Splash, onde eu te ensino como congelar o movimento. Essa é a aula que você vai ter no quarto dia aqui do desafio. E depois que a gente terminar aqui o desafio, se você tiver interesse em conhecer mais sobre a minha escola de fotografia, eu vou abrir inscrições para a minha escola no final do desafio. Depois que tudo acabar, aí aqueles que tiverem interesse de verdade, aqueles que realmente quiserem continuar e aprender mais sobre fotografia, vão ter a oportunidade de se inscrever e fazer parte da minha escola de fotografia. E eu vou fazer uma oferta super especial para você, só que é só no final do desafio, tá certo? Então se você curtiu a aula de hoje, se você tem interesse e quer desenvolver aí a sua habilidade com a fotografia, quer se tornar um fotógrafo melhor, quer dominar essa arte e fazer fotos belíssimas, eu te convido a, no final do desafio, saber um pouquinho mais sobre essa oferta especial. Eu vou fazer um preço super, super legal para você ter acesso a todo aquele conteúdo ali que eu tenho dentro da minha escola. Tá certo? Então é isso, gente. Por hoje eu fico por aqui. Amanhã tem mais, então não sai do grupo, vai lá, faz os exercícios, participa, treina o que você aprendeu hoje, porque amanhã tem mais. Amanhã a gente vai aprender sobre composição fotográfica, que é uma aula essencial. Tá certo? Então eu vou ficar por aqui. Até amanhã.